Bom dia, multiplicador! Hoje nós vamos falar sobre superar. Hoje nós vamos falar sobre supera. Hoje nós vamos falar sobre superar esquecimentos que acontecem e sobre ginástica para o cérebro. Nós vamos falar de sedentarismo no cérebro. Você que me acompanha aqui, já se pegou esquecendo no meio de uma negociação? Ah, e aquele branco que dá no nome. Eu não sei vocês, mas eu passo por isso às vezes. E em busca de respostas, como a gente sempre busca aqui no Café com Multiplicação de Negócios, eu trouxe uma pessoa maravilhosa e especialista no assunto e ela vai falar sobre sedentarismo mental. Sabia que tem sedentarismo mental? Eu não sabia. Tô sabendo agora também. E ela vai explanar sobre esse assunto, trazer respostas que com certeza vai ajudar você a superar aí seus números nos seus negócios. Josi, se apresenta para os multiplicadores. Ótimo, então eu sou Josi Marcolinha, sou diretora do Supera, Ginástica para o Cérebro de Caxias do Sul, especialista em estimulação cognitiva. Meu Deus, me explica o que é estimulação cognitiva, como é que é palavras cruzadas, é o quê? Não, estimulação cognitiva é nós treinarmos o nosso cérebro, né? Então, toda vez que a gente oferece para o nosso cérebro coisas novas, variadas e com desafios crescentes, nós estamos estimulando o nosso cérebro. Quando nós estimulamos o nosso cérebro, os nossos neurônios fazem novas conexões entre eles, que são as sinapses, né? Então, quanto maior a quantidade e a qualidade dessas sinapses, maior a capacidade de processamento do nosso cérebro. Mas não é só isso, não é só estimular o nosso cérebro de forma aleatória, que muitas pessoas dizem, então, eu já faço caça-palavras, palavras cruzadas, faço sudoku, muito legal se você faz isso, mas não é só isso. Então, nós somos um método, então, além de promover uma reserva cognitiva, né, que é a criação de novas sinapses, nós treinamos habilidades cognitivas e socioemocionais. E nós sabemos que as habilidades são o que diferencia as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas sabem muita coisa, têm muito conhecimento teórico, mas não sabem colocar em prática. O que é a prática? São as habilidades. Hoje em dia, muitas empresas, inclusive, estão selecionando pessoas. Na entrevista, essas empresas maiores, eu soube que o Steve Jobs fazia muito isso. Ele pedia assim, qual foi a última habilidade que tu aprendeu? Ou qual a habilidade que você está aprendendo? Ou qual a habilidade que você aprendeu no último ano? Ou seja, nós precisamos estar sempre aprendendo coisas novas. Nós precisamos estar sempre nos desenvolvendo. E de que forma que a gente faz isso? Treinando o cérebro. Treinando o cérebro. Falando em treinar o cérebro, eu vou treinar no meu, falando aqui também das nossas parceiras de mesa. Olha o link que a apresentadora faz aqui. A Maru, que é a minha parceira de mesa aqui, que sempre deixa a mesa bonita para nós aqui. E hoje a gente tá com a Fábio da Via Eventos, né? Que é ela que tá proporcionando esse café para nós aqui, delicioso. Então, e ela faz eventos pela cidade também, idealizadora de vários eventos aí, inclusive a confraria delas. A confraria delas também é com a Fábio. Casamentos também, não? Então é a nossa parceira de mesa dessa semana. Voltando aqui pro Supera, ginástica pro cérebro, fazer uma coisa nova sempre, todos os dias fazer uma coisa nova, Josi? O ideal é que a gente crie este hábito de sempre estar fazendo coisas novas, né? Não necessariamente, por exemplo, assim, hoje eu estou aprendendo inglês, amanhã eu aprendo outra língua, não necessariamente isso, né, de tantas mudanças assim, mas de realmente fazer coisas diferentes e até mesmo na nossa rotina, né, não fazer sempre tudo da mesma forma, que nem você, por exemplo, eu vou fazer uma coisa diferente aqui contigo agora. É a primeira vez que eu tomo café em uma taça de vinho, por exemplo, isso nós chamamos no Supera de neuróbica. O que é neuróbica? É fazer de uma forma diferente as atividades mais rotineiras do nosso dia. Por quê? Nosso cérebro é muito inteligente e ele se programa para economizar energia, já que ele gasta muita energia. Então, o que ele faz? Tudo que a gente já sabe fazer, ele vai sempre querer fazer da mesma forma. Por quê? Porque com isso ele automatiza o processo, não precisa prestar atenção naquilo. E com isso, a gente economiza energia. Ele economiza energia. Por isso que muitas coisas que a gente faz no nosso dia, a gente acaba não lembrando depois. Então, às vezes a gente sai
do quarto, vai pra cozinha, chega na cozinha, o que eu vim fazer aqui mesmo? Isso. Eu achei que era só eu minha passar por chave? isso. O celular na mão, onde é que tá meu celular? O óculos na cabeça, cadê meu óculos? Então, essas situações, elas são comuns no nosso dia a dia. Cada vez mais. Mas por quê? Porque a gente vive num piloto automático. Então, toda vez que a gente coloca desafios, que a gente faz as coisas de uma forma diferente, que a gente faz o nosso cérebro prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, a gente está mandando estímulos diferentes para o nosso cérebro que faz com que ele se desenvolva. E quando a gente presta atenção naquilo que a gente está fazendo, isso reflete totalmente na memória e no aprendizado. Uau! Então nós vamos fazer um brinde. Um brinde à ginástica pro cérebro. Um brinde. Um brinde. Tchim, tchim. Trazendo então a questão... É muito chique isso. Ai, meu Deus do céu, né? Um café que é... Você que tem marca de café, quiser patrocinar nós aqui, ó. Aqui o café com multiplicação de negócios agradece. É isso aí. Sabe que a gente sabe que o café é luxo, né? Agora ainda mais agora. É verdade. Então, tu trouxe também, a gente veio conversando sobre a demência que está vindo através das telas. Eu não sei se eu expliquei, não bem. Seria uma demência, mas a gente sabe que as demências, de forma geral, elas têm aumentado muito, né? Estima-se que ali em 2050, no mundo todo, terá em torno de 150 milhões de pessoas com demência. E o Alzheimer é só uma delas, né? Também fala-se que essas demências, apenas em torno de 1,5% é que é hereditário, ou seja, é o ambiente, é a forma que a gente vive que faz com que nós desenvolvemos doenças. Eu acho que grande parte das doenças, a maioria das doenças, né, é devido à forma que a gente vive, né, mas falando de demências, apenas em torno de 1% só que é hereditário. Ou seja, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Então eu digo assim, vamos falar também de sedentarismo, já que tu falou disso antes, né? Vamos pensar assim, 40 anos atrás, nós não tínhamos essa facilidade que a gente tinha hoje, tecnologia e tudo mais. A gente sabe que a obesidade, entre outras questões, né? Fala-se muito que a obesidade veio junto com a tecnologia. A gente não precisa mais levantar do sofá para mudar de canal, enfim, isso é só um exemplo, entre vários outros que eu poderia dar, mas já dá para entender. Aí as pessoas entenderam que a atividade física é fundamental, não só para combater a obesidade, mas diversas outras questões relacionadas à doença, mas não só para prevenir a doença, mas para promover a saúde, né, que está intimamente ligado, mas são coisas diferentes, né? Então, hoje existe essa consciência dos cuidados com o corpo. Quando a gente treina o corpo, isso traz benefícios para todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive para o nosso corpo e para o cérebro. Com o cérebro, a mesma coisa. A tecnologia está nos trazendo uma facilidade muito grande, principalmente no que tem relação com a memória, pois nós estamos migrando a nossa memória para dispositivos, principalmente o celular. Sim. Então a gente não precisa mais memorizar números de telefone, datas de aniversário, nomes muitas vezes, né? Então por isso, porque tem gente que diz assim, tá, mas a gente não precisa mais memorizar números de telefone, datas de aniversário, endereços e uma porção de outras coisas. Teria mais espaço para a gente gravar o nome das pessoas. Isso. Mas não é assim que funciona. A gente faz melhor aquilo que a gente treina, né? Então, se a gente adquire esse hábito de colocar tudo, toda a nossa memória, né, num dispositivo de celular, falta a gente treinar a memória. Então, voltando ao que eu disse antes, hoje existe uma consciência de atividades para o corpo. Se eu não estou treinando mais, se a tecnologia me trouxe uma facilidade no meu dia a dia, eu preciso treinar o meu corpo de outra forma. É a mesma coisa com o cérebro, com toda essa facilidade que a gente está tendo em virtude da tecnologia, a gente tem todo um conhecimento na palma da mão. Eu quero saber agora sobre, enfim, qualquer coisa que a gente queira saber,
Quero entender melhor agora sobre autismo, por exemplo. O que é o autismo, como que funciona, quem que sofre com isso, por que está aumentando tanto, né, os casos ultimamente. Não sei nada sobre isso, então eu faço uma busca ali, Google, ChatGPT, e ele vai me dar uma série de informações. Então eu vou ler aquilo e consigo falar contigo a respeito desse assunto que eu não tinha conhecimento. Agora, isso nos dá uma sensação de conhecimento que ela é muito rasa, porque se eu precisar buscar na minha memória esse mesmo assunto daqui a um mês, eu já não vou mais lembrar. Por quê? Porque eu não consolidei aquele conhecimento. Ou seja, o nosso cérebro está sendo pouco estimulado ou estimulado de uma forma que não é a mais correta para o nosso desenvolvimento, para a nossa cognição. Então, eu vou deixar de utilizar a tecnologia por causa disso? Não, bem pelo contrário, eu preciso usar esta facilidade, mas em contrapartida eu preciso treinar a minha memória, a minha cognição, o meu raciocínio lógico e todas as outras habilidades que podem ser treinadas de uma outra forma. E aí, quando tu fala em treinar de outra forma, que formas seriam essas, Josi? Né? A gente meio que fica sabendo de um assunto, mas como daqui a um mês já não está mais na nossa memória. Como eu consolido? Certo, então como que a gente consolida uma memória? Hoje fala-se que quando nós lemos um assunto, então, por exemplo, li um livro de um determinado assunto que eu não tinha conhecimento. Por mais que eu tenha entendido tudo que está nesse livro, se eu não tiver mais contato com aquele assunto de outras formas, seja através de uma prática, ou faço um resumo daquele conhecimento, ou ensino para alguém aquilo que eu acabei de aprender, de repente leio o livro novamente, o método da repetição, né? Então tem várias formas de consolidar este aprendizado. Não posso deixar de dizer aqui que o sono é muito importante na consolidação do aprendizado. Então essas pessoas que não dormem direito ou acham que dormir é perda de tempo, elas estão muito erradas, porque é no sono que nós consolidamos este aprendizado. Enfim, então eu preciso ter contato com outras formas, com o conhecimento que eu preciso. É claro que assim, hoje a gente não precisa ser especialista em tudo. Então realmente é uma facilidade muito grande a gente ter o conhecimento na palma da mão. Agora, no que eu sou especialista, no que eu trabalho, eu preciso dominar ao menos a minha área. A minha área, sim. Eu não posso ficar à mercê de um dispositivo móvel e quando eu fico sem aquele dispositivo, quem eu sou? Quais são as memórias que eu tenho? Então, por exemplo, a gente gosta muito de tirar fotos, de fazer vídeos, porque a gente acha que está eternizando os nossos momentos, né? Estamos eternizando em dispositivos móveis. E na sua memória, realmente, o que ficou? O que você aproveitou daquilo tudo? Que emoções aquilo gerou em você? Será que você está deixando de viver uma parte da sua vida porque você quer registrar e mostrar para os outros? É uma outra reflexão também muito interessante. Mas assim, nem tudo está perdido, só que é algo muito novo. Então a gente precisa aprender a lidar com isso tudo que está acontecendo. Então a gente pode sim usar essa facilidade, mas como eu disse, nós precisamos treinar de outras formas. Claro, no Supera, nós somos um método onde nós treinamos tudo isso. Agora, o que as pessoas podem fazer, por exemplo, coisas simples do seu dia a dia, né? Hoje, vamos falar do celular, né, da agenda. Muitas pessoas não sabem o telefone do seu marido, do seu filho, da sua mãe, do seu trabalho. Gente, a gente tem dificuldade hoje para gravar senha. Porque está na agenda. Então, de repente, das pessoas mais próximas, assim, tenta, em vez de ir lá na agenda e ligar para a pessoa, tenta digitar o número. Tá. É uma coisa simples. Por exemplo, eu nunca tinha vindo aqui no estúdio. Sabia que era em Farroupilha. O que eu fiz? Eu coloquei o endereço no GPS. É fácil, é rápido, certeiro. Agora, o que eu poderia ter feito? Miriane, me explica onde fica. Então, eu tenho a segurança de que se eu não conseguir chegar, o endereço está no GPS. Mas eu poderia tentar
lembrar de coisas que eu conheço aqui em Farroupilha para tentar chegar sem ajuda do GPS. Gente, agora pensando, as pessoas no passado era, não, daí tu chega lá, e aí tu dobra a esquerda, e tu dobra a direita, daí tu vai mais 3, 4. A pessoa tinha que memorizar muitas vezes para chegar. Claro, existia um mapa mesmo antes do GPS, mas para muitas coisas eu acompanhei na minha família, meu pai, por exemplo, memorizando. Tá, como é que eu faço? Não, daí tu chega lá e tu dobra, não vai não sei mais quantas quadras. Caramba, a pessoa tinha que guardar todas aquelas informações no meio do caminho, que ela já estava distante da informação, não estava no celular. Isso. E ela conseguia chegar. Tem muitas pessoas hoje em dia, porque nós somos dessa época, nós pegamos essa época que tu tinha que pegar uma explicação e tu seguia com a explicação, mas agora nós temos o GPS. E essas pessoas que já são da era do GPS, então os jovens de hoje em dia, grande parte, não sei dizer se é a maioria, mas uma boa parte, até para andar na cidade, anda com GPS. Não sabe andar sem GPS. Não sabe andar sem GPS. Então, assim, se eu quero realmente treinar o meu cérebro, eu preciso desafiá-lo nessas pequenas coisas. E aí vem a preguiça, né? Ah, mas por que eu vou fazer isso se tem o GPS? Porque o teu cérebro precisa de estímulos. Já tem pesquisas saindo dizendo que a cognição das pessoas mais jovens, a cognição tem piorado. Exatamente em virtude dessa facilidade que a gente tem, essa preguiça. O nosso cérebro já é preguiçoso, né? Não é exatamente isso, não é que ele seja preguiçoso, ele é uma máquina incrível. Porém, sempre que ele puder economizar energia, ele vai fazer isso. Então, o cérebro querendo economizar energia, a gente querendo tudo de uma forma mais fácil. De que forma o nosso cérebro é estimulado? Sem falar que entra uma série de questões aí, né? O excesso de telas nos traz um monte de prejuízos. Agora, os excessos de telas agora, o que a galera que trabalha com marketing, por exemplo, elas vão ter algum prejuízo mais adiante, porque eles realmente precisam muito das telas. Desde que, se eles não fizerem nada a respeito, eu acredito que sim. Ou seja, eu vou falar um pouquinho agora, me surgiu aqui algo bem importante, que é a questão da atenção. A nossa atenção, ela é muito rica, porém muito limitada. A gente não consegue prestar atenção em mais do que um estímulo por vez. Quando eu faço várias coisas ao mesmo tempo, e a gente passa o dia fazendo isso, né? O que acontece com a nossa atenção? A gente alterna entre esses estímulos, nós não conseguimos prestar atenção em tudo. Então a gente passa o nosso dia alternando a atenção, um pouquinho em cada um. Nós fazemos melhor o que a gente treina. Se a gente passa o dia alternando a atenção, eu digo que a gente passa o dia treinando a desconcentração. Então, se você passa o dia treinando a desconcentração, como que você vai conseguir concentrar quando bem entende? O que é concentrar? É manter a atenção num estímulo só por mais tempo. Ou seja, eu passo o meu dia todo trabalhando, fazendo um monte de coisas junto e eu sou muito eficiente por isso. Porque a gente dá conta de um monte de coisas junto, nos passa essa sensação de eficiência, certo? Certo. Aí chega a noite, tomei meu banho, vou pra cama, agora eu vou fazer a minha leitura, né? Aí eu estou lendo meu livro, chega na metade da página, ai, o que é mesmo? Nem sei o que eu li. Aí eu preciso voltar e ler de novo. Por quê? Porque eu não tô acostumada a ficar concentrada em algo. Então, quanto mais eu treino a minha concentração, mais eu fico bom nisso. Mas quando que a gente faz isso no nosso dia? Não faz. Por isso que torna-se cada vez mais importante esse treino da nossa cognição, das habilidades básicas, o nosso raciocínio, que é a nossa forma de pegar as informações, interpretar e resolver um problema. A gente está terceirizando isso também. Treinar nossa memória. Se eu prestei atenção em algo, eu consigo memorizar. Eu posso ser muito inteligente, mas se eu não prestar atenção num aprendizado novo, numa leitura, numa explanação, eu não vou conseguir memorizar aquilo. Então, assim, nós precisamos treinar isso. Uma ferramenta que a gente utiliza no Supera, que ela é fantástica, muito eficiente, com resultado comprovado, é o ábaco, que é um instrumento de cálculo. Ele é viciante. Quando nós estamos fazendo cálculos no ábaco,
Eu devia ter trazido, né? Próxima vez eu trago. Tô curiosa ábaco. pelo esse ábaco. Quando nós estamos fazendo cálculo no ábaco, eu não tenho como fazer ábaco e tomar café ou fazer outra coisa, né? Eu tô no cálculo. Quanto mais tempo eu passo praticando ábaco, mais eu tô treinando a minha atenção num lugar só. Isso é concentração. Entende? Então eu posso sim usar da tecnologia, eu posso facilitar a minha vida de todas as formas possíveis, desde que eu tenha os meus momentos de prática de cognição. Eu tenho, esses dias, numa relação que tem o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu faço, tá? Mas eu realmente faço uma de cada vez, apesar de parecer que fez várias coisas. Eu tenho noção, se eu tô aqui, eu tô aqui. Uhum. Outros assuntos vão esperar e eu tô aqui e acabou. E eu confesso que às vezes eu até me irrito quando me tiram do meu foco. Às vezes, bom, eu tô aqui, tô fazendo isso, bom, aí eu concluí, eu vou pro outro assunto. Isso às vezes aparece até no meu WhatsApp, que às vezes fica um tempo, eu peço até desculpa, às vezes porque eles ficam um tempo, eu não sou uma pessoa que se tu me chamar no WhatsApp, eu vou te responder rápido, apesar de que a venda pede isso. Quem trabalha com vendas pede isso, Eu perdi uma entrevista no domingo por isso. Porque eu também sou assim. Eu vou dar dicas também do que eu faço, do que pode ser feito, assim, pra gente minimizar um pouquinho dessa questão da desatenção. E tu não tá sempre ligado no WhatsApp, nas notificações, é algo valioso e importante. Então, domingo, eu acredito que umas 2 da tarde me mandaram uma mensagem para uma entrevista também. Nós estamos na Semana Mundial do Cérebro. Então, nós estamos sendo convidados para várias entrevistas, palestras e tal, né? Acho que tu até nem sabia disso quando tu me convidou, né? Não, nem sabia, foi aqui, ó. Então, por isso. Então, no domingo me chamaram para uma entrevista. E seria muito legal. Enfim, não vou falar o nome da rádio, mas uma rádio de grande audiência. E a entrevista era naquela noite, no domingo de noite. Aquelas oportunidades são da hora. Isso. Mas como no domingo eu me dou essa folga, eu não olhei o WhatsApp e perdi a entrevista. Mas tá tudo bem. Porque, assim, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma das coisas que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer, e eu já fiz isso há muito tempo, e os benefícios são imensos, desative as suas notificações de tudo. Porque senão é notificação de WhatsApp, é notificação de Instagram, de Facebook, da Shopee, todo mundo quer mandar a notificação, né? Então, eu desativei todas as notificações. Eu sei que às vezes passa essa impressão de a Josi não está me dando atenção. Não, eu não estou dando atenção, não é só para você, mas para todos, inclusive o meu marido. Às vezes ele me diz, mas você responde esse telefone. Cada um tem um modo de funcionar, mas é muito fácil eu me perder. Se eu começo a ver tudo, os estímulos que vêm, eu percebo que chega no final do dia a sensação que eu tenho é que eu não fiz nada. Isso, mas é real. E eu preciso agendar as entrevistas, agendar o cliente, atender o meu corretor, atender outras demandas também. Então, como todo mundo tem, quem multiplica negócios, quem está à frente dos seus negócios, tem essa questão. Então, isso que tu trouxe, entender que de qualquer maneira, qualquer escolha, a gente vai ter percas. Sim, a gente sempre vai ter perdas. Toda vez que a gente escolhe algo, nós estamos abrindo mão de pelo menos outra coisa, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E agora que tu trouxe também para nós essa questão, essa dica das notificações, de dar essa silenciada nas notificações. Claro que quem trabalha com venda, Josi, eu entendo quem tá à frente ali vendendo, o tempo da venda ali é uma questão que às vezes o cliente está aguardando aquela resposta e tu precisa responder. Agora eu vou trazer também uma outra situação, esgotamento mental. A gente tem ouvido falar muito, tá aí os burnout da vida, né? Certo. Eles são decorrentes de que área que a gente não tá cuidando, além da emocional, né? Porque, né, enfim. E dentro da tua expertise, de que formas a gente pode prevenir esse esgotamento mental? Ele é do quê? Ele é de excesso de conhecimento? Não acredito que seja excesso de conhecimento. Mas não tem uma resposta simples para isso. Eu acho que a causa pode não ser sempre a mesma, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que está sobrecarregada, que de repente alguém no trabalho... Enfim, podem ser muitos os motivos.
Agora, eu sempre digo assim, quando tu consegues manter um equilíbrio da tua vida em várias áreas, tu vai diminuindo as chances disso acontecer. E eu sempre digo assim, as mudanças, elas não precisam acontecer do dia para a noite. Então, o básico que todo mundo vem falando há muito tempo para a saúde física e para a saúde mental, o que é? O básico. Atividade física, alimentação. Ah, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo, sim. Você precisa se dar ao tempo. Se você não se der um tempo para hoje cuidar de você, a doença vai fazer com que você tenha esse tempo. E aí sim, você vai ter que deixar de fazer coisas importantes para cuidar da sua saúde. Então, me veio em mente agora também algo que muita gente pode ter... Eu adiciono. Seria aqui. Muita gente já pode ter ouvido falar sobre isso, mas é algo que quando eu ouvi, tocou muito em mim. Você morreria por alguém, morreria pelo seu filho, morreria pelo seu pai, pela sua mãe, enfim, morreria pela pessoa que você ama. Dizer que a gente morreria por alguém é fácil, né? Agora, você viveria bem por essa mesma pessoa? Você deixaria de fumar pelo seu filho? Você faria atividade física pelo seu filho? Você abriria mão de todas as coisas que degradam a sua vida para viver uma vida mais plena, feliz, com saúde, para poder ter uma vida melhor com o seu filho, com a sua família? Então, aí que eu quero ver. Fácil? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas tem que começar um pouquinho de cada vez. E eu sempre digo que os nãos, eles são muito importantes, né? Toda vez que eu digo não, eu não preciso ser grosseiro, eu não preciso ser antipático, eu não preciso ser ríspido, mas toda vez que eu abro mão de fazer uma coisa que eu não quero, que não vai agregar na minha vida, eu estou dizendo um sim para mim. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de deixar ir aquilo que não está nos fazendo bem, né? Então, às vezes, cada vez mais eu ouço pessoas falando, eu abri mão de um cliente que era o meu maior cliente, mas que só me dava incomodação. Deixa aí. Porque toda vez que você abre espaço para algo que está te fazendo mal, corre o risco de você receber algo que vai te fazer bem. E esse risco vai depender de ti, né? O que tu vai buscar para fazer essa troca. Então não é assim, eu tenho que ver se alguma coisa muda na minha vida para eu começar a fazer uma coisa boa. Não, você dá o primeiro passo e o caminho se abre. Eu sempre digo isso. Então você larga de alguma coisa ruim deixa um hábito ruim para conquistar algo melhor na sua vida. É assim que funciona. Antes a gente abre mão para depois receber. Nossa, profundo. A gente abre espaço, abre mão para o novo vir, para depois receber. Você quer receber, abra mão de algumas coisas. Então, assim, começa aos poucos. Se você não se exercita de forma nenhuma, começa com uma caminhada. Se você come mal pra caramba, começa abrindo mão de algumas coisinhas, começa a tomar mais água. Um pouquinho de cada vez, depois você vai melhorando, sabe? Diz um não pra alguém, tem uma amizade tóxica, um relacionamento tóxico, não precisa romper com a pessoa de vez, só diz assim, não, hoje não vou aceitar teu convite, hoje não, sabe? Começa aos pouquinhos, aí se você fizer um pouquinho todos os dias, no final de um ano você vai ter melhorado um monte. É bem... Então, gente, dá vontade de ficar ouvindo mais, mas se você quer ouvir mais a Josi, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Nas redes sociais, então, @superacaxias, que é o Instagram do Supera em Caxias, e na escola mesmo, né? Então, eu vou largar aqui um telefone, as pessoas não costumam mais fazer isso, né? Mas telefone 3536-3566, viu? Eu decorei o telefone. Podem ligar lá no telefone fixo também, enfim, a gente está sempre disponível para... enfim, agendar para conhecer melhor as pessoas e dizer aonde que a gente pode ajudar a treinar esse cérebro para conseguir as melhores que a gente busca. Então vejo vocês no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios!